Você veja. Tá bom no ângulo? Perfeito. Tá até claro, assim. Tá bem clarinho. Não tá na escuro, nada escuro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Certo? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Hoje a aula vai ser sobre o zakat, a qual preparamos para a gente entender esse pilar de extrema importância para todos nós muçulmanos. Conforme os queridos eruditos, o zakat é um dos pilares, sim, da religião do Islã. Se refere a uma prática da caridade, ou a caridade obrigatória, em que os muçulmanos contribuem com uma porcentagem da sua riqueza para ajudar os necessitados. Este ato de dar é visto como uma forma de purificação. Purificação da riqueza em um meio de promover a justiça social dentro da comunidade. O zakat, a principal ideia do zakat é que a riqueza não deve ser acumulada, mas sim redistribuída para ajudar aqueles que estão em necessidade. O zakat é calculado anualmente sobre a riqueza líquida que o muçulmano possui, o lucro. Geralmente a porcentagem estipulada é de 2,5% da riqueza total, ou seja, dinheiro, ouro, prata, investimentos e etc. Que excede um certo limite conhecido ou chamado de nisab. O que é nisab? Quem quiser anotar, bom. Nisab... Não, mas aí você vai memorizando, vai, entendeu? O nisab é a quantidade mínima de riqueza que uma pessoa deve ter antes de ser obrigatória a doação do zakat. O valor do nisab é frequentemente calculado com base em quantidades de ouro ou da prata. De acordo com a jurisprudência islâmica Sharia, o nisab em ouro geralmente é considerado como 85 gramas de ouro puro, enquanto prata é de 595 gramas da prata. Geralmente é calculado a prata. Quando atingiu esse valor, é dado o zakat. Várias opiniões e explicações de um grande sábio, que tem até livro que fez sobre o zakat, o querido Sheikh Yusuf al-Qaradawi, e também o Sheikh Ibn Uthaymin, que Deus tenha misericórdia de ambos. Yusuf al-Qaradawi, um proeminente estudioso contemporâneo egípcio. Qaradawi enfatiza a importância do zakat como meio de purificação e justiça social. Ele argumenta que o zakat não apenas ajuda os necessitados, os pobres,
mas também purifica assim a alma do doador e fortalece os laços comunitários. O Qaradawi também analisa os requisitos e condições para o pagamento do zakat, incluindo a necessidade de que o doador tenha riqueza acima do nisab por um ano, ou um ano lunar. Ibn Uthaymin, este respeitado estudioso e jurista da Arábia Saudita, também discute e explica o zakat e também o nisab nas suas obras e nos seus livros. Ele esclarece as condições que envolvem o nisab e a aplicação do zakat, ressaltando a importância de calcular corretamente a riqueza que está sujeita ao zakat. Ibn Uthaymin também fala sobre as diferentes formas de riqueza e seus respectivos tratamentos no cálculo do zakat. Tanto o Qaradawi quanto Ibn Uthaymin oferecem orientações práticas sobre o zakat e o nisab, fornecendo uma compreensão mais profunda de como as práticas são essenciais para a economia islâmica e a vida em comunidade e a vida comunitária. O zakat serve como uma forma de promover a solidariedade e a responsabilidade social entre os muçulmanos em geral. O zakat é uma prática fundamental no Islã e o seu significado e benefícios vão além do simples ato de dar. Alguns dos principais aspectos e vantagens do zakat devemos entender que é o significado do zakat. O que é o zakat? Primeiro, significa purificação. A palavra zakat em árabe significa purificação ou crescimento. Neste contexto, o zakat é visto como uma forma de purificar a riqueza do muçulmano, garantindo que ela não se torne uma fonte de orgulho ou de ganância. Segundo, obrigação religiosa. O zakat é um dos 5 pilares da religião, tornando a sua observância essencial para todos os muçulmanos adultos que possuem riquezas acima do nisab. Alguns sábios colocam até criança. É uma obrigação religiosa que reflete a devoção e a submissão de um muçulmano verdadeiro a Deus, Allah. Terceiro ponto, justiça social. O zakat é a forma de promover a justiça e a equidade na sociedade, ajudando a reduzir a pobreza e a desigualdade econômica. Ao redistribuir a riqueza acumulada entre os que estão em necessidade, o zakat desempenha um papel crucial na manutenção da harmonia social. Por isso, existem vários benefícios desse famoso zakat. O primeiro benefício que colocamos aqui é o apoio aos necessitados. O zakat ajuda diretamente aqueles que vivem na pobreza, fornecendo recursos para suas necessidades básicas, com alimentação, com abrigo e também na educação. Isso pode melhorar significativamente a qualidade de vida das comunidades carentes. Segundo ponto, ou segundo benefício, estímulo econômico. A redistribuição de riqueza através do zakat pode sim estimular a economia local, pois o dinheiro do zakat é geralmente utilizado por aqueles que mais necessitam, aumentando a circulação do capital e também incentivando o comércio local. Terceiro benefício, fortalecimento da comunidade. Sim, o zakat ajuda a construir laços mais fortes entre os membros da comunidade, promovendo um senso de responsabilidade coletiva. Ao dar, o doador sente-se mais conectado com sua comunidade e mais consciente das necessidades dos outros. Quarto benefício, purificação e crescimento espiritual. Sim. Para o doador que dá o zakat, o ato de doar o zakat é uma forma de se purificar dos excessos e do apego material. Essa prática também proporciona um sentido de paz e satisfação pessoal, sabendo que estão contribuindo para o bem-estar dos outros. Assim que pensa o verdadeiro muçulmano. Quinto benefício, recompensa espiritual também. Segundo a crença islâmica,
o pagamento do zakat é recompensado direto por Allah na vida após a morte. Essa promessa de recompensa espiritual vai motivar os muçulmanos a cumprir essa obrigação com sinceridade e com dedicação. Sexto benefício, educação e conscientização. O zakat também pode ser direcionado para financiar educação e captação ou capacitação em habilidades, promovendo um ciclo de autossuficiência e desenvolvimento a longo prazo nas comunidades atendidas. Então, o zakat é muito mais do que uma obrigação financeira. Ele é uma prática que, quando realizada corretamente, devidamente, beneficia tanto o doador quanto o receptor. Reflete a essência da solidariedade, da justiça, da compaixão, características fundamentais da vida comunitária dentro do Islã. O zakat é um dos pilares do Islã, sim, e para ser cumprido corretamente é importante então entendermos para quem ele deve ser dado e como é calculado. Para quem é dado ou doado o zakat? Para quem que eu vou pagar o zakat? Eu vou pegar o dinheiro e dar para quem? O zakat deve ser distribuído a um grupo específico de pessoas, conforme mencionado no livro de Allah, no Alcorão. Os beneficiários que vão receber esse zakat são 8. Primeiro, pobres, conhecido como al-masakin. Aqueles que não têm meios suficientes para viver, ou seja, que estão abaixo do nível mínimo de subsistência, são conhecidos como pobres. Segundo, necessitados, al-fuqara, pessoas que, embora possam ter algum bem, ainda assim estão em dificuldades financeiras que não permitem que elas satisfaçam suas necessidades básicas. Também devem receber o zakat. Terceiro, os que arrecadam o zakat, conhecido como al-amin, pessoas designadas para coletar e distribuir o zakat. Elas podem receber uma parte do zakat como compensação pelo trabalho realizado. Você está encarregado de pegar o zakat e distribuir. Então você também pode pegar o zakat para você. Quarto, aqueles cujos corações são aplacados. Al-mu'allafa al-qulub, ou seja, pessoas que estão em processo de conversão à religião, de aceitar o Islã, ou que têm influência das suas ações importantes na comunidade. O zakat pode também ajudar a fortalecer a sua fé e compromisso com a religião. Ou seja, muçulmano novo, ou está próximo do Islã, entendeu? Então você pode ajudar essa pessoa dando o zakat para ela. Quinto, libertação de escravos, como antigamente, ar-riqab. Zakat pode ser usado para ajudar na libertação das pessoas escravizadas. Eles pegavam o dinheiro do zakat e compravam e libertavam o escravo. Sexto, devedores, al-gharimin, pessoas que estão com dívidas, pessoas que estão sobrecarregadas com várias dívidas e que não conseguem pagá-las, desde que elas não tenham contraído dívidas com o intuito de extravagância ou até de pecado. Então você pode ajudar esses endividados a pagarem as suas dívidas. Sétimo, causa de Allah, fi sabilillah, no caminho de Deus. O zakat pode ser utilizado para apoiar causas que promovem o Islã, como instituições de ensino, ou seja, escolas, hospitais, organizações beneficentes muçulmanas. Muitos sábios colocam até mesquitas, só que outros sábios tiram, falam, fi sabilillah significa pessoas que foram lutar e ajudar os muçulmanos. Por exemplo, saiu pessoas para ajudar os muçulmanos que estão sofrendo na Palestina, lutar contra os terroristas sionistas. Então você pode dar o zakat para elas. Outras pessoas não falam, não, fi sabilillah pode ser mesquitas, para construir mesquita, para construir escola, para construir faculdade, etc. E o oitavo, viajantes necessitados, ibn sabil, aqueles que estão em viagem e por algum motivo ficam sem recursos, mesmo que possam ter bens em suas terras natais. Eu tenho propriedades, eu estou bem de vida aqui, mas eu estou em viagem. Lá eu posso estar precisando, então eu posso receber o zakat.
Agora, como é calculado esse zaká? Como os sábios falam que é calculado o zaká? O cálculo do zaká é fundamentado em alguns princípios e diretrizes. Primeiro, o nisab, como falamos, o nisab. O primeiro passo para o cálculo do zaká é determinar se o muçulmano possui, se ele possui o nisab, e que é a quantidade mínima de riqueza que uma pessoa deve ter para ser obrigada a pagar o zaká. O nisab é geralmente calculado em ouro ou em prata. Tem que dar um ano inteiro. Por exemplo, colocamos o exemplo aqui. Ouro, o equivalente a 85 gramas de ouro. Prata, o equivalente a 595 gramas de prata. Você vai calcular ou esse ou esse. 2. Tipos de riqueza. O zaká é aplicado a várias formas de riqueza, incluindo no dinheiro, na economia de investimentos, ouro e prata, produtos agrícolas, animais no caso de criação. Terceiro, a taxa do zaká, a quantidade de zaká a ser paga é geralmente 2,5%. Isso se aplica a riquezas que foram possuídas por um ano por completo. Muitos sábios colocam o ano lunar, que é o ano islâmico. Outros falam, não, depende. Às vezes está vivendo em país ocidental, você pode calcular no ano gregoriano, mas tem que dar um ano por inteiro. 4. Cálculo. Para calcular o zaká, devemos seguir algumas etapas que os sábios colocam para a gente, para entendermos. Avaliar e somar todos os ativos, dinheiros, bens, investimentos, etc. Subtrair as dívidas e obrigações que você possui. Isso não vai entrar. Tira. Se a quantidade restante for igual ou superior ao nisab, que falamos agora, então calcule 2,5% desse total. Então o exemplo que colocamos aqui, vamos supor que o muçulmano tem os seguintes bens. Ele tem dinheiro em conta, 5 mil reais. Ouro, 1.000 reais. Dívidas, 2 mil reais. Total de ativos, 5 mil mais 1.000 vai dar 6 mil. Total após as dívidas, 6 mil menos 2, 4 mil reais. Neste caso, como o total após a dívida, 4 mil, é superior ao nisab, o zaká deve ser calculado, ou seja, o zaká a ser pago vai ser 2,5% dos 4 mil, que vai ser 100 reais. Entendeu? O zaká é uma forma de responsabilidade social, que visa cuidar dos necessitados e promover a justiça social. Compreender para quem o zaká deve ser dado e como calculá-lo corretamente, sem dúvida, é fundamental para cumprir essa obrigação religiosa de maneira eficaz e que beneficie toda a comunidade. Existem muitas histórias que a gente deve lembrar também, comoventes e verdadeiras, sobre como o zaká transformou vidas e comunidades. Então eu coloquei aqui algumas histórias, para a gente entender também sobre isso. Uma delas, a família de um homem chamado Ahmad. Ahmad era um homem pobre, que lutava para sustentar a sua família. Após perder o emprego, com o pouco que ganhava, com trabalhos esporádicos, mal conseguia colocar comida na mesa. Ao saber que poderia receber o zaká, ele decidiu então visitar uma instituição que coletava e distribuía esse auxílio, o zaká. Graças ao zaká recebido, ele conseguiu comprar alimentos e até investir em um pequeno negócio de vendas. Com o tempo se passando, sua situação melhorou e ele começou a dar o zaká para ajudar outras famílias em dificuldades. Ou seja, com o zaká que ele recebeu, ele passou a ser rico. Entendeu? Aí ele começou a pagar o zaká. Outra história, a história de uma mulher chamada Fátima. Uma viúva com 3 filhos. Fátima enfrentava dificuldades financeiras. Após a morte do seu marido, sem uma fonte de renda, ela mal conseguia cobrir as necessidades básicas. A comunidade local, sabendo da situação dela, se uniu para arrecadar o zaká e ajudá-la. O apoio financeiro não apenas a sustentou enquanto ela se reerguia, mas também permitiu que ela pudesse matricular os seus filhos na escola, garantindo um futuro melhor para eles. Ou seja, no local que ela não podia colocar os filhos, não tinha condição.
O Zaká ajudou a dar educação para os filhos. Uma outra história, o projeto de saúde comunitária. Em uma aldeia pobre, um grupo de médicos voluntários começou a coletar o Zaká para financiar um pequeno hospital. Com os fundos recebidos, eles conseguiram construir e equipar uma clínica que atendia às necessidades de saúde da população local. O acesso e cuidados médicos foi transformador, reduzindo a mortalidade infantil e melhorando a qualidade de vida de muitas famílias. Construíram clínica para ajudar a comunidade muçulmana. Então, o Zaká é de extrema importância para ajudar a economia local e elevar os muçulmanos daquela região. Uma outra história, a incentiva da juventude. Um grupo de jovens muçulmanos decidiu usar o Zakat para ajudar desastres naturais em sua região. Após uma enchente devastadora, eles se mobilizaram para arrecadar o Zakat e fornecer assistência a famílias deslocadas. Com os recursos, conseguiram distribuir alimentos, roupas e materiais de abrigo, mostrando o poder do Zakat e a ação, importância de se cuidar dos necessitados em tempos de crise. Tudo isso com o Zakat. Ou seja, recentemente aconteceu esse negócio no Rio Grande do Sul. Se a gente tivesse uma comunidade forte, podia ter um dinheiro para ajudar os muçulmanos que sofreram ali. Essas histórias demonstram como o Zakat não apenas ajuda indivíduos e famílias em suas necessidades, mas também fortalece comunidades inteiras através da solidariedade e da ajuda mútua. Por isso que eu gosto de sempre de colocar, quando eu explico uma aula, falar como que os filósofos e os poetas falam. Algumas poesias que refletem os sentimentos e ensinamentos sobre o Zakat, inspiradas pelos pensamentos de Ibn Qayyim e dos poetas contemporâneos como Al-Qahtani. Sobre o Zakat, poesia sobre o Zakat que fala sobre o caminho de luz, no caminho da vida, uma luz a brilhar. É o Zakat que nos ensina a amar, purificando a alma, lavando o olhar. Em cada ato de generosidade, um novo despertar. Ibn Qayyim nos guia com sabedoria em flor. A caridade é uma chama, um profundo fervor. Ao elevar o espírito transformador, pois na partilha está a essência do amor. Cada moeda dada é semente na terra, crescendo em frutos onde a esperança se aferra, o coração se abre e a tristeza se encerra. Em um mundo mais justo, onde a paz se liberta, o ciclo da generosidade. Sim, o Zakat é um ciclo que nunca tem fim, com águas que fluem, purificam o coração. Cada ato de dar, uma oração em si, abençoando os que sofrem, trazendo salvação. Qahtani falou de um amor que não se cansa. Em cada gesto de ajuda renasce a confiança. O rico que dá, na verdade, é o que avança, pois ao dividir o pão faz brotar a esperança. Que o Zakat ressoe em cada coração. Que a solidariedade se torne nossa canção e que juntos em fé construímos a união. Um mundo mais justo é nossa oração. Ambas as poesias destacam a importância desse Zakat, não apenas como um dever religioso, mas também como uma expressão de amor e também de compaixão pelos próximos. Os ensinamentos de Ibn Qayyim sobre a purificação da alma e a necessidade de cuidar dos necessitados ecoam através dos versos que incentivam da generosidade e a construção de um mundo melhor. Esse é o Zakat que nós muçulmanos somos obrigados a dar se atingir o valor do Nisab. Que Deus faça de nós muçulmanos verdadeiros, de conhecimento, que faça de nós praticadores dos pilares do Islã. Abençoe a todos nós e tenha misericórdia de nossos pais. Wallahu a'lam wa sallallahu alayhi wa sallam. Agora dou oportunidade para quem quer falar, perguntar ou questionar. Se o dinheiro do cara é ilícito e ele quer tornar lícito, como é que ele faz, Chico? Se o dinheiro do cara, pode desligar se quiser, para vir. O dinheiro dele era ilícito. Hã? O dinheiro dele era ilícito. Ele não ganhou assim de maneira muito honesta. Tá, se o dinheiro dele é lícito, o que ele faz? Vende para Deus.
faz istighfar, que arrepende, entendeu? Tem sábios que falam, ele ganha o dinheiro de juros, o dinheiro que ele ganha de juros,